Bom, então a gente está iniciando o nosso estudo da noite de hoje, do Livro dos Espíritos. O livro, a tradução que a gente está utilizando é essa que está aí, que é o Livro dos Espíritos, da Luz Espírita. Bastante interessante, porque já é uma, como é que eu posso dizer? É uma versão bastante, assim, bastante moderna em termos de vocabulários e tudo, porque o Livro dos Espíritos ele foi escrito em francês, né? E há muito tempo atrás, em 1857. E de lá para cá tiveram algumas versões e elas foram se atualizando ao longo do tempo. E essa é uma das últimas aí que a gente tem a nosso dispor, tá? Então, hoje, segunda-feira, 25 de janeiro, nós vamos estar estudando o penúltima sessão para que a gente termine o capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. O que significa? São como que os espíritos eles estão presentes e de que maneira estão presentes no mundo físico, esse mundo que a gente hoje está tendo a oportunidade de vivenciar, né? Então, hoje nós vamos falar da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza e também os espíritos durante os combates. É bastante interessante como Kardec colocava as perguntas, sempre assim, as perguntas que nós faríamos, lembrando que perguntas que faríamos naquele momento que a doutrina espírita estava aflorando, que ele estava desenvolvendo. Então, essa é a importância da gente saber sempre localizar no tempo, tá bom? Então, a gente começa com a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, né? Esse item que é do capítulo 9. A questão 536, Kardec pergunta: os grandes fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como uma perturbação dos elementos, são causas imprevistas ou, ao contrário, são providenciais? Quer dizer, acontece ao acaso ou tem um curso, ou ela é planejada? Aí os espíritos dizem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Eu gostaria já de fazer um comentário a respeito, que é o seguinte: mas como é que é isso? Permissão de Deus? Deus fica controlando? Ele fala, não, agora pode, agora não pode. Será que é assim que funciona? Quando que a gente vai e percebe que nós vamos entrar mais para frente, não muito longe, nas leis morais. E aí nós vamos perceber que a vontade de Deus, ela está ali embutida nas leis morais. Então, se nós temos as leis morais que nos dirigem, é isso que os espíritos se referem como permissão de Deus, vontade de Deus, Deus assim o quer, que na verdade são aquelas leis. Então, se a gente está em conformidade com aquelas leis, é como se a gente tivesse a permissão de Deus. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, porque senão nós passamos a acreditar num Deus pessoal, um Deus que fica, assim, controlando nossas vidas, castigando a gente, fica assim, dando recompensa ou então castigo. Não, não é bem assim. E ao longo desse capítulo, ou não desse capítulo, mas desses itens desse capítulo, nós vamos estar aprendendo, vamos estar entrando em contato com isso, essa preocupação nossa de saber como é que Deus age, né? Então, ainda derivada dessa questão, né, a 536A, esses fenômenos sempre têm como objetivo o homem? Aí os espíritos dizem, às vezes tem uma razão direta com o homem, mas na maioria dos casos tem por único motivo o restabelecimento e a harmonia das forças físicas da natureza. Ou seja, a natureza não está abandonada. Para ter essa harmonia toda, ela não está assim ao Deus dará, né? De acordo com a sorte, ela é fortuita. Não.
ela tem um controle, ela tem uma harmonia. E para isso tem a interferência, né, a intervenção dos espíritos, como a gente vai ver mais adiante. Nossa, mas até na natureza, porque a gente pensa que é só uma intervenção na nossa vida. Não, é também na natureza. No final das contas, o objetivo é o homem, mas como recurso, a natureza é um recurso de aprimoramento do homem, né? Ainda dessa mesma questão, 536, sabemos perfeitamente que a vontade de Deus é a causa principal. Vamos voltar então, as leis morais. É essa a vontade de Deus. Nisso, como em tudo. Porém, cientes de que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, das leis de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. O que ele quer dizer? Bom, no meio de todos esses espíritos que estão aí interferindo, fazendo essa intervenção na natureza, não tem uns que podem bagunçar, acalmar ou levar para um determinado caminho, né? Aí os espíritos falam, mas evidentemente é isso mesmo. Nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce. Olha, aí vem o reforço daquilo que a gente está falando e repetindo sobre as leis de Deus. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Então, Deus não é operacional do ponto de vista assim, vou mexer aqui, vou mexer ali, vou... Não. Aqui eles dizem, Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Por quê? Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Puxa, olha que revelação nessa resposta. Nós, espíritos, a partir do momento que nós temos condições para tal, nós seremos co-criadores. Nós vamos estar trabalhando na organização da natureza, na organização dos mundos. Olha que bonito, né? Aí que entra que Jesus falava, vós sois deuses. Claro, faltou talvez falar assim, mas não estão amadurecidos ainda, não chegaram lá. Mas vão chegar. E nesse pedaço aqui que nós estamos estudando, né, na ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, nós vamos perceber isso aí também, um reforço disso aí, que nós somos co-criadores. Então, essa resposta, ela é muito importante. Então, é evidentemente que há espírito que trabalham tanto para agitar, quanto acalmar ou dirigir. E não poderia ser diferente, porque Deus não atua diretamente sobre a matéria. Ele encontra espíritos dedicados em todos os graus. Olha só, em todos os graus da escala dos mundos. Então, aí, a gente vai perceber que até os espíritos inferiores do ponto de vista de progresso espiritual, moral, eles também são ferramentas para atuar na natureza. Aí a 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, como a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Não sei longe, hoje também tem divindades, né? Hoje a gente sabe que religiões, principalmente essas que vieram da África, tratam as entidades como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Então, cada um tinha uma função. Cada divindade tinha uma responsabilidade, vamos chamar assim. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhança, crença, é totalmente sem fundamento? Ou podemos dizer, é lógico isso? Tem fundamento? Aí os espíritos dizem, tão pouco destituída de fundamento, você não tem fundamento nenhum, que ainda está muito longe da verdade. Então, essas divindades, né, não tem isso de divindade, né? Essa crença em divindades. Deus é um só, né? Deus único.
o monoteísmo, né, que a gente é adepto. Aí a questão que deriva dessa ainda. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? Tem gente morando lá? Tem espírito lá? Olha a resposta dos espíritos. E aí a gente também vai entender que o pensamento assim, no domínio dos espíritos superiores é uma ferramenta. E ele não precisa estar no local. Vejam só, tais espíritos não habitam no interior da Terra exatamente. Presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Então, são responsáveis por algum tipo assim, de interferência na natureza. Dia virá em que receberão a explicação de todos esses fenômenos e vocês vão compreendê-los melhor. Então, não precisa estar no interior da Terra. Eles podem presidir de onde quer que seja, né? De acordo com o que eles têm por responsabilidade. Essa também é aquela que vem de encontro ao que Jesus falou. Vós sois deuses. 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E a resposta é: sim, foram encarnados e ainda vão ser encarnados. Olha que coisa! Então, ninguém está assim, livre de reencarnar. Um exemplo de um espírito superior, muito, muito assim, elevado na escala espírita. Jesus teve um propósito para ele reencarnar. Ele não veio aqui para expiar alguma falta, não. Teve um propósito, então ele veio aqui. Então, por isso que os espíritos dizem que foram, espíritos que foram encarnados e que o serão, que também pode reencarnar, onde a necessidade de o chamar. A 538. Está tudo bem, assim, é um assunto, eu acho fascinante, mas ninguém precisa estar, assim, em conformidade comigo, né? Concordar comigo. Eu, se bobear, eu viajo na maionese, né, Luísa? Então, eu vou longe, aí vou que vou. Então, por favor, interrompam se tiver qualquer comentário, qualquer observação, qualquer coisa que ache importante tirar dúvida, comentar, enfim, pode interferir, pode intervir no mundo desse que fala para vocês, né? Aproveitando o capítulo 9, intervenção dos espíritos. A pergunta 538A é: pertencem às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Então, esses espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza, agem sobre a natureza, eles são inferiores ou superiores? Olha só a resposta. Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Assim, entre os espíritos, como entre os homens. É exatamente aqui. Então, tem o trabalhador braçal e tem aquele trabalhador que pensa, que faz o planejamento, que inventa, e outro vai e executa. Então, não é diferente. Aí, a pergunta próxima é: a produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? A resposta é: reúnem-se em massas inumeráveis. Dependendo do fenômeno, é o tamanho do grupo que está ali fazendo, né? Eu nunca vou esquecer uma vez que um espírito, ele deu uma demonstração, um espírito superior, né? Superior àquele para quem ele estava falando. E foi aqui em Las Vegas, né? Como todos sabem, a gente está no meio do deserto. E esse espírito ficou impressionado, o espírito inferior, de ver que ele tinha capacidade de fazer chover no deserto. E ele pergunta para esse espírito superior a ele, pelo menos: e por que você não faz isso aqui? Aqui é tão carente de água.
Então, Carlinhos de Chuva, ele falou, eu não posso ir contra as leis de Deus. Onde tem que chover, chove naturalmente, que faz parte de uma sequência. Onde tem que ser seco, tem que ser seco. Eu não posso interferir, ainda que saiba como interferir. Olha que respeito às leis de Deus. Essa é a característica do espírito evoluído moralmente. Ele segue as leis de Deus. Ele segue aquilo que aqui, nos textos que a gente está lendo aqui, fala de permissão, que fala de proibição, que fala de Deus. Então, na verdade, ele está falando de seguir as leis de Deus. Bom, como sabem, eu gosto de fazer sempre associar com alguma coisa prática do ponto de vista assim, que já aconteceu, que pode acontecer, que alguém já pode ter visto no dia a dia ou numa reunião mediúnica, para que a gente veja que tudo que está aqui no livro dos Espíritos ou nas obras de Kardec, a gente encontra no dia a dia. Então, não é que aqui a gente trata de uma coisa e fora daqui não tem nada disso, é só teoria. Não, é justamente isso. O livro dos Espíritos explica o que acontece na prática, né? A questão 540, os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento e causa, usando o livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletivo impulso. Então, eles sabem o que estão fazendo, utilizam o livre-arbítrio, ou faz porque quer, deu um impulso nele, vai lá e mexe na natureza, ele faz, né, o que ele acha que dá na telha. A resposta é uns sim, outros não. Alguns sabem exatamente o que estão fazendo, outros não. Aí ele faz uma comparação. Imaginem essas imensidades de animais que pouco a pouco fazem sair do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditam que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária para a harmonia geral? Esses são apenas animais da última ordem que realizam essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que sejamos instrumentos de Deus. Então, ele parte assim, ele vai para o extremo. Ele não está falando em espírito inferior, ele está falando de animais. Animais que se juntam, acabam formando uma ilha, por exemplo. Os crustáceos, né? Que estão se aglomerando lá, tal. De repente tem um banco ali, né? Tem um recife, um arrecife, né? Então, eles estão agindo sem saber que estão agindo a benefício de algo maior, né? De um conjunto maior. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida e, antes de ter plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre alguns fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Na Revista Espírita tem um espírito que ele assombrava uma determinada rua. Então ele fazia pedra voar para cima, para baixo. Então ele está mexendo na natureza, está eliminando a lei da gravidade e está, né, fazendo com que objeto mais pesado que o ar voe, sem ter nenhum sistema de motor, nada disso, né? Então, mas ele fazia isso. Aí quando eu pergunto, você sabe o que exatamente você está fazendo? Eu falo, não sei. Eu consigo fazer isso, mas não sei, né, como é que eu estou fazendo. E aí, depois ele explica de onde que ele obtém o material para fazer isso, que era uma médium que morava na rua, que nem ela sabia que tinha essa mediunidade, né, de efeitos físicos. Então, alguns são agentes inconscientes, nem sabem como é que faz. E eu sempre me lembro daquele filme, o Ghost, que aquele cara que fica lá no metrô e ele consegue bater no jornal das pessoas, tal, mexer tudo, e ele nem sabia. Ele sabia que com a vontade ele fazia aquilo lá. Que até é um filme interessante, quem assistiu, porque ele tem muita coisa que é congruente com a doutrina espírita. Não explica nada, tal, mas a maneira de agir tem a ver com isso, né?
Então, tem efeitos físicos, tem algumas coisas lá que a gente pode encontrar aqui como exemplo nas lições de Kardec, né? Então, eles podem ser agentes inconscientes, né? Executam primeiro, mais tarde, quando a sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, num próximo passo, poderão dirigir as coisas do mundo moral. Então, olha que interessante, como a gente assim, tem uma sequência. Isso, para mim, é algo fundamental na doutrina espírita, que ela nos esclarece muito bem. As coisas vêm na hora certa. Se não estamos preparados ainda, a gente não vai ter aquilo. O evento não vai acontecer, a situação não vai acontecer. Então, é que nem uma fruta madura. Não dá para começar da fruta. Tem que começar da semente, aí vira uma plantinha que cresce, vira uma árvore, amadurece a árvore, começa a gerar flores, as flores começam a gerar pequenos frutos que ficam se desenvolvendo até ficar maduro. Não dá para pegar e colocar um passo, né, antes, colocar o carro na frente dos bois. Não tem jeito. Tem um encadeamento. E aqui ele fala de novo, porque a gente já viu isso antes. É assim que tudo serve, tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, até o espírito superior, que começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o espírito, da qual o espírito limitado de vocês ainda não pode entender o conjunto. Pô, mas, de novo, eu quero respostas e não tenho resposta? É que nem a semente até o fruto. Não dá para a gente querer furar fila. Não dá para a gente querer passar na frente. A natureza não dá saltos. O nosso conhecimento também não dá saltos. Nós não podemos sair do primário, do pré-primário e ir direto para a pós-graduação. Não tem jeito. Nós temos que respeitar cada passo. Amadurecer ou nos amadurecermos como espíritos. Então, a gente primeiro atua no mundo material. De novo, olha a resposta. Olha quanta coisa, quanta riqueza está nessa resposta aí. Que é o que nós estamos fazendo. A intelectualidade nos leva a afetar muito o mundo material. Olha a nossa volta que nós temos aqui, que cada um possa olhar e veja a sua volta. Eu posso ver aqui uma mesa, posso ver parede, posso ver vidro, luz. É de noite lá fora, mas tem luz aqui dentro. Então, a tecnologia, olha, através da forma que nós estamos falando, essa comunicação que, assim, aproxima pessoas, né? Conhecimento que está tudo aí. Então, nós estamos mexendo no mundo material. Aí, depois, nós vamos para o mundo moral. Nós estamos ensaiando, nós estamos aí crescendo, né? Então, esse encadeamento, e é tão bonito quando ele fala assim, do átomo primitivo até o arcanjo. E não tem surpresa nisso. Olha como nós somos complexos, fisicamente falando, vai. Não vamos nem falar moralmente, ou em pensamento, onde que a gente chegou. Vamos falar só fisicamente. Para chegar até aqui, vocês acham que daria para pegar um pacotinho de barro assim com a mão e tal, e aí soprar e pronto, sai um ser caminhando? Não é assim. Tem que ser simples, bem simples. Quando a gente fala, nós somos criados simples e ignorantes. Essa simplicidade, no sentido material, para que possa lentamente termos o desenvolvimento, para que a gente possa chegar onde chegou. Olha só o progresso que a gente já chegou. E não é o fim. Nós vamos mais longe ainda. Muito mais longe. Então, agora, por trás disso tem o quê? Tem todo um exército de espíritos extremamente inteligentíssimos. Olha só, extremamente inteligentíssimos. É um exagero do exagero, né? Mas é isso. Então, preparados para isso. E por aí que a gente vê assim, fala, puxa vida, e aí, no meio de uma pandemia, nossa, você está falando, você está viajando? Não, mesmo a pandemia é assim, a intervenção dos espíritos nas nossas vidas, pode ter certeza.
Não é uma coisa que chega do nada, também do mesmo jeito que as coisas boas não vêm do nada, as coisas que não são boas, num primeiro momento, como isso, uma doença, tem que ter um fundamento, uma necessidade. Porque nessas horas a gente apela para a nossa inteligência. Se não tem desafio, a gente enferruja. A gente fica aí ocioso. Arruma uma complicaçãozinha para ver. Nossa, a gente fica esperto. Que nem a história do atum, né? E do tubarão lá, quando os japoneses tentavam trazer o mais fresco possível os atuns, né, para a terra, e inventaram de tudo. Piscina dentro de uns tanques para colocar lá, os atuns chegavam tudo ruim. Os clientes percebiam que não era a mesma coisa. Alguém teve a ideia de colocar um tubarão ali junto no tanque, para que os atuns ficassem todos espertos. Então a adrenalina ficava alta, tudo, chegava fresquinho o peixe. Precisava de um medinho, uma ameaçazinha, né? Um riscozinho. Então, assim somos nós. Então, na ociosidade a gente não produz nada, né? Na acomodação não produz nada. Pode ver, a concorrência nos levou olha os carros que estão por aí, olha os equipamentos, olha os computadores, olha tudo. É concorrência, um ameaçando o outro. Então, nada como uma boa ameaça. A questão 541, essa já estamos entrando, já deixamos aquele, né, o assunto aqui da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, e vamos falar sobre os espíritos durante os combates. Bom, naquela época tinha combate, hoje tem combate e tudo, mas talvez antes tinha mais do que hoje, mas tinha e tem, tá? Não importa se é mais, se é menos, mas havia guerras, né? E aí, Kardec pergunta: durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Então, tem lá dois exércitos se degladiando lá, se guerreando. Tem espírito que tá amparando? Sim, e que lhes estimulam a coragem. Opa, peraí. Então, eles estão promovendo a guerra? O que é isso aí? Agora vamos ver. Depende, né? Depende de que tipo de espírito, sempre. Aí Allan Kardec faz um comentário. Os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegoria. É aquela expressão figurada, aquilo que não é real, né? Então, seja em pensamento, sentimento. Alegoria é isso aí, né? Não faz de conta, né? E aí, a questão 542. Numa guerra, a justiça estando sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que combatem por uma causa injusta? A resposta: bem sabem que há espíritos que só se contentam na discórdia e na destruição. Então, não tem só espíritos bons. Quando ele está fazendo essas perguntas, os espíritos estão falando. Ele fala: meu amigo, tem espírito de todo jeito, todo nível. Tem espíritos evoluídos e espíritos imperfeitos. Então, e nós estamos sujeitos a tudo isso. Nós aqui, encarnados, né? Aí, depois ele fala isso, que tem espírito que só se contentam na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Eles querem ver sangue. Então, eles estão trabalhando nisso. Então, eu tenho dois comentários aí, né? Um comentário é que vocês imaginem, não tem nada a ver com guerra, mas tem a ver com esse partido que daqui a pouco a gente entra na guerra, né? Numa luta. Uma lagoa, e tem um grupo de jovens querendo nadar. E aí eles torcem e até eles rezam para Deus para que o tempo fique bom. Do outro lado da lagoa tem um lavrador cuidando lá da lavoura dele. E ele está pedindo para Deus para que chova. E agora, quem que vai ganhar? Percebem? Então, essa disputa, né, de achar que está com a razão, esse tipo de coisa, é assim na guerra. Então, a gente
já viu isso em filme, já sabe que isso acontece, né? O grupo está indo para a guerra, se reúne e pede a Deus para vencer, para matar o inimigo, né? E aí põe, ou abençoam lá as armas, faz tudo isso aí para poder ir lá e combater o oponente. Do outro lado, está acontecendo a mesma coisa. Então, esse tomar partido, isso lá no meio da guerra vai ter, claro, aqueles que vão querer, não importa a justiça ou não, vai, de alguma maneira, aquilo que serve melhor ao interesse dele vai estar buscando atuar, né? Então, nessa discórdia e na destruição, não está nem aí. Tem um livro muito interessante que chama assim O Segundo Grande Elo. Eu não sei se vocês já ouviram. É uma trilogia, ou são 4 livros, que é escrito por um espírito chamado Sophie. E esse Segundo Grande Elo, ele tem muitos exemplos do que acontece na guerra. Então, na Segunda Guerra. Então, pessoas que deveriam, olha que interessante, por isso que a gente tem o nosso caminhar ao longo da nossa vida para atingir um determinado propósito, que é aquilo que nós nos comprometemos junto à espiritualidade para vir para cá, que é o compromisso nosso durante a nossa reencarnação. Então, em alguns casos, alguns não podem ser combatidos, e eles são ajudados a chegar até o final da vida, porque a partir dele alguma coisa iria acontecer. Ou ele teria, assim, a descendência dele seria de importância, ele teria que permanecer vivo. Então, mostra alguns casos de espíritos que têm que desencarnar, que têm que manter encarnado. Como tem espíritos, como tem encarnados, que vão desencarnar, porque é parte naquele momento dele desencarnar. Ele não pode seguir adiante, visto que num plano maior, num panorama maior, ele teria que terminar ali. Então é muito interessante isso. E aí, para mim, ficou muito claro a atuação dos espíritos. Sejam aqueles que perseguem, sejam aqueles que protegem. Então, nesse saldo, tem que ser positivo, para que dê continuidade. E se não der positivo, vai atrasar alguma ação futura. Vai haver como é que eu digo assim? É um atraso no passo da evolução. A questão 543. Alguns espíritos podem influenciar o general na elaboração de seus planos de campanha de guerra? Sem dúvida nenhuma. Nós já vimos isso anteriormente. Os espíritos interferem em nossas vidas. Aquela questão que o Kardec perguntou, os espíritos influenciam nossa vida? Ixi, muito mais do que vocês podem imaginar. Muitas vezes eles dirigem vocês, né? Então está aqui, essa resposta se encaixa perfeitamente aí. Eles podem sim atuar. Se houver permissão, vai atuar. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Aí a pergunta é a seguinte, 544. Espíritos malvados podem inspirar planos errados com o fim de levá-lo à derrota? Podem, mas ele tem que considerar o livre-arbítrio. Ele pode fazer isso, porque ele tem o livre-arbítrio, o espírito. E também a pessoa que está sendo influenciada, ele vai escolher. Se não tiver critério bastante para saber, né, que se a ideia é falsa, para distinguir uma da outra, se é verdadeira, se é falsa, ou seja, se é para o bem ou não, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Então, se ele é incompetente, melhor que ele fique como subordinado e não como alguém que está comandando, porque ele pode estar arrumando um problema para o futuro. A questão 545. Alguma vez o general pode ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado dos seus planos?
A gente viu isso aí, né? Já estudou sobre isso aí. Então, ele pode antever alguma coisa e se aproveitar e utilizar isso na guerra. Aí, pô, isso se dá muito com um homem genial, um homem que tem um determinado nível, inteligência. É o que ele chama inspiração e o que faz que atue como uma espécie de certeza. Quantas vezes a gente não viu casos, até mesmo a gente, de ir contra até uma certa lógica e ir atrás daquela teimosia, entre aspas, né? Porque está tendo uma inspiração e dá certo. Né? Então, essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vem adotado, ou dotado, né? Então, ele tem essas faculdades e aí pode ser aproveitado nisso. 546. No tumulto dos combates, aí já é outro, ele faz ele aborda um outro ponto, né? O que se passa com os espíritos dos que morrem? Após a morte, eles continuam a se interessar pela batalha? Alguns continuam, outros se afastam. Eu posso dizer para vocês que, além de ter lido alguma coisa que demonstra isso, eu vi no dia a dia, em trabalhos mediúnicos, nós conversarmos com espíritos que ainda acham que estão lutando, que estão numa guerra. E aí você vê aqui, não é? Pergunta para ele, 1940, nossa, acabou a guerra, você não percebeu? Acabou a guerra. Aí ele é assim, alertado de que a guerra acabou. Alguns são de guerras muito mais antigas, muito. Estamos falando de 300 anos, 400 anos atrás. Ele fica na batalha ainda, e muitas vezes ficam espíritos se degradando. Já desencarnaram, mas continuam, mas nem perceberam. Então, é uma consequência da situação em que eles se encontram, da perturbação após o desencarne. E Allan Kardec faz um comentário. Acontece nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. A realidade só lhe surge pouco a pouco. E às vezes, esse pouco a pouco leva muito tempo, leva décadas, leva séculos. Eu não tem a ver com isso, né? Não era um combate, né? Mas eu me lembro de conversar com o espírito, que ele começou assim, conversando. Ele falou, olha, hoje eu acredito, milagre existe. É mesmo? O que aconteceu? Eu estava trabalhando no 12º andar, rompeu a corda, estava lá pintando, não sei o que dava, mas estava lá, pendurado lá em cima, 12º andar. Eu caí e saí andando. Olha, estou inteiro, não sofri um ferimento. Então, o que ele chama de morte violenta, algo que passa de uma forma tão assim contundente, tão rápida, e o espírito nem tem tempo. Ele fica, como ele falou, o espírito fica surpreendido e às vezes até como atordoado, mas ele não acha que morreu. Tal foi a velocidade com que aconteceu. Então, ele continua lutando, ele continua, entre aspas, matando, não entende ali, naquele calor da guerra, ele continua lá, brigando, né? Então, essas situações podem muito bem ocorrer. Então, nos combates, imagine o que não pode acontecer, né? Tem local, sei lá, na Europa, por exemplo, onde aconteceu a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, deve ter gente até agora lutando lá. Nossa, mas foi tanto tempo. Ué, por que não? Se ele não percebeu que desencarnou, se ele acha que ainda está lutando, mas não tem fome, não tem nada. Não tem, a ideia dele está fixa naquilo. Mas não dorme? Não, porque aquilo é aquele momento que fica repetitivo, fica o tempo todo ali acontecendo.
Isso me preocupa, sabia, Luiz? Isso me preocupa bastante, porque a gente vê tantos acidentes. E você está falando nisso, e eu estou só pensando aqui nesses acidentes aéreos, né, catastróficos, quando tanto encarnam ao mesmo tempo. Puxa vida, será que ficam revivendo aquilo? Eu espero que não. Não, olha, eu vou te falar uma coisa. Isso, alguns ficam num estado catatônico, outros ficam perdidos, outros ficam sofrendo queimadura, enfim, cada caso é um caso. Mas, do mesmo jeito que tem socorro para encarnado, tem socorro para desencarnado. Aqui, se acontece um acidente, vai tudo, vai ambulância, vai tudo, vai todo aquele grupo de pessoas para ajudar, para salvar e tudo. No plano espiritual, a mesma coisa. E, em conjunto com o plano material, tem esses trabalhos de assistência espiritual, trabalhos mediúnicos. E eu já vi, por experiência também, que a gente já viu, nós atendemos, em vários lugares que a gente teve, no Brasil, aqui, atender pessoas dessas calamidades que acontecem, seja natural, seja provocada pelo homem, sabe, essas violências. E aí os espíritos são trazidos. Pô, mas vem todo mundo para uma casa espírita só? Não. Onde estiver funcionando, é distribuído. Onde estiver funcionando, vai lá e leva o espírito para ser alertado. Alguns nem estão em condições de saber que estão desencarnados. Então, o que acontece? Avisa ele, informa ele, tranquiliza ele, fala, olha, chegou o socorro, está vendo a ambulância aí? Está vendo a maca? Está vendo o hospital? Está vendo? Então, está vendo? Você deitou agora no hospital, o médico vai cuidar de você. Não adianta falar que ele desencarnou naquele momento. Então, é melhor que ele se tranquilize e ele é ajudado. Então, Kátia, tem muito. Imagina a Covid. Quantos espíritos estão aí sofrendo ainda com falta de ar? Só que no plano espiritual tem uma verdadeira comunidade, assim, um monte de espíritos ajudando. E as preces gerando esse material para que possa auxiliar os espíritos. Então, nós temos assim a nossa, eu posso dizer até a responsabilidade nisso. Por isso as preces, por isso as vibrações, os cadernos de vibrações que tem nos grupos. Então é a nossa parte que nós estamos fazendo. Ah, mas é tão pequeno. É pequeno assim, porque é um aqui, outro ali, outro ali, mas vai somando para ver o que dá. Tem muita gente. Então, a importância dos trabalhos mediúnicos, a importância das preces, das vibrações, isso vai ajudar muita gente. Então, pode ter certeza que olha, tem muita ajuda. Então, vamos continuar. Tudo bem, Kátia? Está mais tranquilo agora? Não, sim, fico pensativa. Eu vi uma foto, uma imagem na internet que eu achei muito linda do mundo. Eu não sei é assim, mas a ideia de que seja assim me impressionou bastante, que era um campo enorme, né, que não se via nem o fim, assim, ia pelo horizonte, mostrando as camas suspensas no ar, seria no mundo espiritual, com espíritos desencarnados pelo Covid, todos adormecidos, sabe, nesse campo verde, bem verde, mas eram centenas e centenas e centenas de camas com os desencarnados adormecidos e os outros ajudando, né, um tipo de médico, né, ajuda, mas já era tudo no mundo espiritual. Achei uma imagem assim tão linda que hoje em dia, quando eu penso, né, nos que estão desencarnando, eu sempre me refiro àquela imagem, porque ficou na minha cabeça, né, com gente desencarnando ao mesmo tempo. Eu imagino que realmente esteja sendo um trabalho assim enorme do lado espiritual, para recolher e acalentar tantos corações. E olha, para eles, o melhor agora é repousar, não tem jeito. Então, está ali, é melhor do que ficar
para cima, para baixo, voltar para a casa da família, que é o único lugar que conhece. Pois é, eles estavam adormecidos, tudo assim meio que adormecido de propósito, né? Agora, veja bem, a partir do momento que esse espírito, digamos que um deles, de todas essas centenas e centenas e tudo, um deles desperte, perceba a importância de auxiliar e comece a trabalhar. Aí tem um outro também que desperta e tal, e vai ajudar. E vem outro. Então, é isso que nós estamos fazendo, é o exercício da fraternidade, da caridade. É isso que tem que estar, assim, temperando nossas vidas, para que a gente possa... O dia que a gente perceber, o dia que a gente tiver consciência de que nós, para crescermos, temos que ajudar quem está do nosso lado a crescer também, porque ninguém cresce sozinho, ninguém evolui sozinho, ninguém aprende sozinho. É que nem um professor e alunos. Aquele que sabe mais vai ensinar aquele que sabe menos. Aquele que tem mais condições de ajudar, vai ajudar aquele que tem menos condições. Esse que a gente não... Só que nós ainda temos uma situação no planeta que está estagnado no egoísmo, no orgulho. Por isso que acontece o que acontece. O dia que a gente acordar para isso, e estamos acordando, nem que seja devagarinho, e vai. Quer ver um exemplo de quem ajudou, quem era paciente e depois virou auxiliar? André Luiz, que é um exemplo patente, que a gente conhece toda a história, seja por filme, seja por livro. Ele foi resgatado lá, né? Estava lá um trapo humano, foi cuidado, passou a ajudar. E é assim que funciona com a gente. Não que a gente vá para um umbral, esse tipo de coisa. A gente está trabalhando hoje, através do nosso comportamento, através do conhecimento, para não passar por essa fase. A gente vai ter condições. Você imagina, Kátia, se você ajudar uma pessoa, duas ou três que seja, tá, só nessa vida, será que esse espírito que está lá no plano espiritual, se ele estiver desencarnado, lá na erraticidade, será que ele não vai querer retribuir e te ajudar, te receber? Fala, eu sou aquele, lembra? Eu sou aquele. Você nem lembra que você ajudou, mas ele não esquece. Então, nós estamos trabalhando para isso, nós estamos nos melhorando para que a gente seja alvo de retribuição, porque não deve ser, a menos que seja alguém elevado, né, espiritualmente falando, a gente não vai chegar lá e já desperta e já dá comunicação logo, não, né, que nem o Herculano Pires, lá do lado do corpo, lá ele dá uma comunicação, então, é uma total consciência. Não sei se a gente está nesse nível, mas se a gente fez algum bem, vai ter quem nos receba. Familiares, amigos. Ixi, então, tá. Quem já está lá, já tem já alguma experiência lá. Então, essa parte bonita da coisa. Quando Kardec percebeu, através das mesas girantes, começou a ver que aquilo falava assim, se comunicava. Começou a perceber conhecimento que vinha por trás daquilo. Falou, meu Deus, isso aí vai mudar o mundo. Isso pode mudar o mundo. Falou lá 160 anos atrás. E hoje nós estamos aprendendo isso agora. Isso vai mudar o mundo. Esse conhecimento nosso, esse esclarecimento nosso, é justamente para isso. Para mudar o mundo, para ser um mundo feliz. Hoje nós não somos felizes. A gente tem um monte de preocupação. A gente não sabe, entre aspas, vocês vão entender o que eu estou falando. A gente não sabe se vai ter comida amanhã. Não é alarmismo, hein, por favor. Estou falando assim. Não é verdade? Porque a gente depende de outros, de outros, de outros. E se aquele outro for egoísta, ele não vai fazer com que sobre para a gente. Então, nós temos que realmente pensar um para o outro. Olha se distribuir a coisa, mas não falar em comunismo, não é isso. Algo consciente de perceber que todos nós juntos podemos tornar esse mundo totalmente diferente. Para a gente hoje é difícil até mesmo padronizar um carregador de celular. Cada celular tem o seu carregador, é uma concorrência danada. Por que não junta tudo aqui? Pessoal, vamos fazer só um carregador de celular.
Não vamos dar trabalho para todo mundo aí. Vamos facilitar um pouquinho a vida. Vocês veem, um exemplo primário, algo que é do nosso dia a dia. Quanto mais uma coisa muito maior, um continente todo passando fome, um outro continente todo rico, riquíssimo, chegando na riqueza através da fome do outro. Então, é isso que nós estamos aprendendo, né? Eu não sei se a gente já começou 547, mas vamos lá. Vocês não vão ligar se eu repita, tá bom? Sempre é bom, né? Após a morte, os espíritos que guerreavam enquanto estavam vivos continuam a se considerar inimigos e se conservam ferozes uns contra os outros? Nossa, e como? Nós vamos ver aqui, né? Desculpa, eu me antecipei aos espíritos, eu não sou nada superior. Vamos escutar primeiro eles, tá bom? Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Todavia, quando a serenidade das suas ideias se restabelece, vê que não há mais nenhum fundamento para a sua animosidade. Contudo, não é possível que guarde dela vestígios mais ou menos fortes conforme o seu caráter? Aí, a pergunta... Desculpa, fiz tudo errado aqui, né? A resposta virou pergunta, né? Contudo, não é impossível que guarde dela vestígios mais ou menos fortes conforme o seu caráter. Se tem até animosidade que passa de uma encarnação para outra, imagine-se ali naquele calor da batalha, assim, ali que o sangue está quente, imagine-se ali não acontece isso, né? De eles continuarem perseguindo, ferozes uns contra os outros. E aí, Kardec pergunta, e por acaso eles continuam a ouvir ainda o rumor da batalha? A gritaria, o barulho, o cheiro de pólvora, o cheiro de carne queimada. Imagina se eles não vão ver, está vivendo aquilo, é aquilo que eles permanecem. Os espíritos falam perfeitamente, eles continuam vivendo aquela batalha, continuam ali. A última pergunta desse que fala dos espíritos durante os combates é 548. O espírito que assiste calmamente a um combate observa o ato de separação entre a alma e o corpo? O espírito desencarnando, né? Como esse fenômeno se apresenta a ele? Então, tem uma pessoa ali olhando, assistindo. Ele vê que aquilo está acontecendo? Aí os espíritos dizem, olha, raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Rara, mas não é impossível. Eu comentei essa do espírito que caiu do 12º andar e saiu caminhando achando que era obra de um milagre ali que aconteceu aqui, né? Ele tinha sido alvo de um milagre. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os espectadores podem distingui-lo, a mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinações. Então, aquele que está ali, observando tudo, ele vê o espírito se desligar. O espírito pode ficar, não perceber que desencarnou, pode ficar atrapalhado, mas ele está observando como algo natural ali acontecendo. Né? O que queira ou não, é natural. Claro, o que não é natural é a morte violenta, né? Do acontecimento, seja no combate, seja um acidente, seja o que for. E era isso. Então, só para dar falar o que nós vamos estar vendo, nós vamos fechar o capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, e vamos ver os pactos, que isso é intervenção dos espíritos, os pactos com os espíritos,
o poder oculto, os talismãs, feiticeiros, as bênçãos, maldições. Então, tudo aí, Kardec aborda isso e a gente vai entender um pouco mais o que é isso aí. Tá bom? Muito bem. Bom, pelo menos começamos com esse grupo e continuamos com ele. Ninguém dormiu. Podemos fazer algum comentário? Temos bastante tempo aí, tem 25 minutos. Olha que maravilha. Outro dia, a Ana Paula e eu, a gente estava conversando sobre trabalhos mediúnicos e tal. Então, quando a gente passa ainda aqui rapidamente por esse tema, a gente percebe a importância do trabalho mediúnico. Às vezes a gente tem grupos espíritas que não, assim, correm de trabalho mediúnico, outros têm medo de trabalho mediúnico, outro acha que não, nosso negócio é estudar. Tá? Então, tem a sua utilidade prática, que é ajudar. Aproveitando o seu comentário, né, Kátia? Você gostaria de falar alguma coisa, Ana Paula? Já que você me colocou na roda. Não, é que você desligou, ligou o microfone. Não, Olha aí. não, mas eu acho assim, interessante que o capítulo volta lá enquanto você estava falando, na pergunta 540, ele volta lá na 132, lá no início do Livro dos Espíritos, né? Deixa eu só ver aqui qual que é a 132. Que é... Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos, né? E no final ele fala que é para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então, a gente não está... E para mim foi uma das coisas, quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, que me tranquilizou, porque a gente não evolui simplesmente pelo fato de evoluir. Né? Não existe essa história de você evoluir porque você está predestinado a isso. É porque existe um trabalho para a gente exercer lá na frente. Né? Uma finalidade, né? Tem, e daí quando você falou assim, que Deus não age na natureza, né? Daí eu fiquei pensando, então Deus cria, mas quem executa a obra divina é a criatura, né? Então não é que a gente é co-criador, é uma ação colaborativa, né? Deus não está interferindo nas leis. Eu acho que isso mostra a grandiosidade de Deus, né? Porque Deus infere as leis, ele cria as leis e ele não interfere nelas. Ele simplesmente deixa... É que a gente não consegue ver os meandros ainda, né? Os detalhes de como que essa lei realmente funciona. Mas essa lei, ela simplesmente acontece, né? E quem está executando essa lei, quem está colocando essa lei em ordem, somos nós mesmos. Então, isso que mostra, Conscientes sabe? ou inconscientes, né? Mas somos nós que estamos trabalhando. Somos nós. Assim, isso mostra, assim, Deus é muito mais do que a gente imagina. Realmente, quando eles falam no início do Livro dos Espíritos que a gente não vai compreender Deus, a gente não vai compreender mesmo. Porque é muito mais do que simplesmente o que a gente está acostumado a vivenciar, né? Deus não está agindo verdadeiramente, né? E também ele não é um espectador, porque ele está lá fazendo o que ele tem que fazer. E a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Então, eu não sei, eu realmente, às vezes eu fico até pensando, tentando teorizar, mas não dá, né? Não dá. E eu fico pensando assim, mas uma coisa é certa, ele é esse agente motriz que está fazendo funcionar tudo. Sem ele não tem nada, nem criação e nem movimento, nada, né? Então, e aí, eu vou parar por aí só, tá? E agora, se a gente trouxer o exemplo para aqui, para o nosso plano, nós não inventamos a árvore, mas nós temos a condição, através da inteligência, de fazer o móvel.
a gente não tem condições de produzir o petróleo, mas a gente pode trabalhar o petróleo e fazer um monte de coisa. O plástico, o combustível, o asfalto, seja o que for. Então, então Deus disponibiliza tudo para a gente, e também as leis, e nós vamos fazendo, sempre na medida do que a gente pode fazer. E sempre assim, seja consciente ou inconsciente. E dentro disso ainda a gente nota o caminho, o percurso, primeiro material, depois moral, né? Então, é uma coisa tão bonita, e tão lógica que, puxa, como eu queria, sabe, isso é um desejo meu particular, como eu queria mais gente compartilhando disso, sabe, dessa beleza que é esse mecanismo, como é que funciona. Mas, claro, do mesmo jeito, eu estava falando, hoje estava falando com a velhinha isso aí, falando, eu não posso exigir nada de ninguém. Eu não posso exigir, não posso querer que seja como eu, não posso, nada. Porque nem Deus exige da gente, ele respeita o passo de cada um através das leis, né? Respeita tudo. Então, nós também temos que respeitar tudo. Cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. Kátia, tudo no seu tempo, tudo. Nossa. Outro dia, eu estava participando de um culto no lar com a minha família lá no Brasil, e aí a minha tia falou assim, pois é, a gente às vezes vê tanta maldade, né, nos nossos políticos e tudo, e a gente fica pensando, será que as coisas vão melhorar? E aí eu falei para ela, né, ativamente, porque a gente já estudou isso tantas vezes, de que vai melhorar, até os políticos vão melhorar, todos vão melhorar, né? Pode demorar muito tempo, mas vai tudo melhorar, né? Então, a gente precisa ter a esperança, que esperança é uma coisa que a gente alimenta todos os dias, né? Porque é fácil perder a esperança, mas a gente precisa alimentar, porque ela impulsiona a gente, né, para frente. Enfim, ela só lembrou essa história, né? Então, será que vai melhorar? Vai melhorar, todo mundo vai melhorar. Sim, olha, é uma questão assim, de fazer uma comparação com inquilino e uma casa, né? Tem inquilinos e inquilinos, tem aqueles que cuidam bem da casa, tem aqueles que destroem, né? Vou falar, a Ana Paula já está pensando o que ele vai trazer agora, né? Você pega um país, né? Lá na antiguidade, o Egito. Nossa, quanta contribuição, coisas que até hoje a gente não consegue explicar o que aconteceu. Nossa, de onde que veio? O inquilino era poderosíssimo em inteligência, em compreensão, tudo, e criou tudo aquilo. Aí depois saiu esse inquilino, entrou outro, vê lá, vai dar um pulinho lá no Egito para ver o que tem lá, né? Então, mas vai vir novos inquilinos, vão chegar novos inquilinos que vão seguramente melhorar o lugar de novo. Estou dando só esse exemplo para ver como que é. E pega outras civilizações também que foram assim, uau, coisas assim, hoje inexplicáveis, mas na doutrina espírita a gente sabe, eram espíritos que tinham condições para isso, para fazer o que fizeram. Não são corpos, não são países, não são sociedades. Então, essa sociedade é um inquilino que estava lá, naquele local, que agia de uma determinada maneira. Foi embora aquele, entrou outro. Ainda não, mas vai, sabe? Vai nascer gente nova nessa família de inquilinos, né? Os inquilinos, aqueles que mais destruidores vão sair, vêm outros, e aí vai trocando. Para mim, olha, eu faço sempre uma comparação com a travessia do deserto lá, com Moisés. Levou 40 anos, né? Isso diz a história. Então, nesses 40 anos, a preocupação dele era só uma: acabar com aquela raça que não tinha mais, sabe, que estava sem cultura nenhuma, tinha perdido tudo, né? E vir uma nova cultura dirigida, sabe, educada. Então, Moisés não era só legislador, era educador também. E, naturalmente, foi trocando, porque foi morrendo os velhos e chegando os novos.
E assim somos nós. Então, nesse caminhar da Terra, caminhar que eu digo fisicamente mesmo, ela está aí navegando, né, no espaço, está trocando, e vai trocar, e vai trocar. Vai trocar de inquilino. Né? E os Sim. outros vão aprendendo. Tem inquilino que fala, poxa, é melhor realmente cuidar da casa, então vamos cuidar, né? Vai aprendendo. E aí vai, sabe? É uma analogia, mas é porque eu para entender as coisas, eu tenho que trazer para a forma mais simples, senão eu não entendo. E se eu entendo, qualquer um entende, né? Porque já está bem, né, no nível assim de, né, da simplicidade. Então, é Mas isso. Pena que sua tia ainda está pensando isso, mas eu concordo com você, viu, Cátia? Oi, Ana Paula. eu acho que tem duas formas para a gente também enxergar as coisas, né? Uma é porque nós somos espíritos ainda imperfeitos e o mal ainda chama mais atenção do que o bem para a gente, naturalmente. Então, quando a gente vê uma pessoa que está tomando uma decisão que influencia tantas outras pessoas e que está causando um mal tão grande, às vezes a gente fica desesperançoso mesmo, porque aquilo reverbera dentro da gente, né? Traz à tona várias situações semelhantes que a gente já passou em outras reencarnações e que como eu vou dizer isso? Nossa, agora só veio a palavra em inglês para finalmente, que é horror. Vista? Outcome. É quando o final, né? A situação final foi muito ruim para a gente. Né? A gente pega situações, por exemplo, lá na Idade Média, que o final o resultado, isso. O resultado final, por exemplo, você pega lá o que aconteceu na Peste Negra na época. O resultado foi horrível. Né? Então, tudo isso reverbera dentro da gente. Então, daí a gente, por isso que a gente estuda, né? Para literalmente, como a Kátia falou, você tem que se alimentar essa esperança, invariavelmente, até o dia em que a gente vai ter uma evolução, onde a gente não vai mais, o mal não vai afetar a gente dessa forma. Aí, pegando... Não vai ter lugar, né? Fico imaginando esse dia que a gente passa assim, eu fico vendo o mal está do outro lado da rua e você passa e diz, não vai me pegar, não acredito em você. Né? Mas essa é a lei do progresso, né? Todos nós chegaremos lá nesse dia. Que a gente não vai se afetar pelo mal, né? Que a gente vai entender que o mal é um processo de passagem, simplesmente. E tem uma outra coisa que, quando você estava falando assim, da questão da natureza, né? A gente tem uma ideia ainda divina sobre a natureza, no sentido de que ela é intocável ou ela vai se preservar, mas a própria natureza, quando a gente começa a estudar, principalmente impacto ambiental, todas essas coisas, a gente percebe que a natureza tem um poder de adaptação muito grande, ou seja, a forma não é importante, né? O importante é adaptar. Então, se aquela forma não serve mais, ela abandona aquela forma e readapta, né? É claro que a gente tem ação humana sobre a natureza e está acabando com até essa possibilidade da natureza se adaptar, porque a gente está intensificando as coisas. Mas nos foi dado isso também, Paulinha. Foi. Paulinha, Então, olha, eu te chamando de Paulinha. Meu irmão é Paulinho. A gente chama de Paulinho até hoje, mais de 50 anos, Paulinho. Mas, pensa bem, nos foi dado isso também, o poder de adaptação. E a gente encontra pessoas que se adaptam mais facilmente do que outras, né? Que se ajustam. E talvez a gente não use, né, com tanta sabedoria quanto a natureza, mas nos foi dado isso também. Mas eu acho que o ponto principal é assim, a forma não é importante. Então, pegando o exemplo do Luiz do inquilino, a casa não é importante. O importante é o inquilino. E a gente ainda imagina que esse mundo é importante, que essa matéria, essa natureza, tudo isso é muito importante. É claro que ninguém está pedindo para o inquilino tocar fogo na casa. Porque se ele tocar fogo na casa, ele vai perder a casa. E se ele perder a casa, ele vai ter que ir para uma outra casa que não é tão boa quanto, correto? Porque ninguém vai dar um palacete para quem toca fogo na casa. Eu estou exagerando essa analogia, tá vendo? Mas esse é o ponto. Se a gente destrói esse planeta, no sentido de que a raça humana não é mais capaz de habitá-lo, a gente não vai reencarnar num planeta
mais simples ou mais fácil de se adaptar do que esse. Provavelmente a gente vai para um planeta, né, menos, até evoluído do que esse, ou em condições ainda iguais a esse, talvez. Então, mas isso, para a espiritualidade superior, e que isso que eu estava tirando desse capítulo, isso não importa, entre aspas, porque o que importa é se a gente vai evoluir ou não. Se a gente precisa destruir o planeta para evoluir, ora, não era o melhor caminho. Ou quando você falou, Mas, eu não aguento, sempre tem que achar o lado jocoso, né, da coisa. Assim, né? Quando você falou, né, a respeito a gente sai desse planeta, né, dessa casa, não vai para um palacete, vai para um outro planeta, né, talvez inferior. Tal. Aí eu pensei no mercado imobiliário de planetas, né, para a gente que realmente achar na condição que está. Esse planeta tá excelente. E às vezes a gente vê, não, existe toda aí assim as viagens espaciais, tá para procurar um novo lugar, porque isso aqui vai exaurir, né? Então já vai para outro lugar. Pessoal, vamos cuidar desse aqui, é muito mais barato, né? A gente tem que cuidar dessa casa do que sair correndo por aí. E sobre adaptação, Faz a reforma, né? Reforma a casa. o momento é esse, né? De fazer uma reforma. Isso aí, reforma. E eu estava indo lá, viu? Lá para o trabalho de caridade, lá, né? No Care Complex. E aí, eu parei no semáforo e eu vi uma coisa que é impressionante. Aqui tem muitos pássaros pretos. Não é corvo, não é pássaro preto, ele é menor. Aquilo não é corvo, não, eu achava que era corvo, não é não? Também, mas ele tem um menor, né? Que é um brasileiro aí. É o corvinho, eu chamo de corvinho. É impressionante. Fecha o semáforo, eles vão ali, eles sabem que Fica ali em cima. passa carro. Isso, se não for adaptação, eu não sei o que é. Porque eu observo, aí quando começa, aí eles voam. Eles vão para o outro lado, está parado. É uma coisa Inteligente. realmente. Tudo se adapta. Porque é assim, eu não falei nada, né? Mas a gente falando aqui, quando falou quando os animais estão a serviço, né, da natureza, sem saber, eu fico pensando nas migrações, aves migratórias, né? A importância delas, de levar e trazer coisas. Então, não é só buscar alimento, elas estão contribuindo com todo um mecanismo, né? Então, é o vento, são as aves. Tudo. Aí isso explica como é que foi parar lá a 3.000 metros de altitude, uma lagoa que tem peixe. Mas como é que o peixe foi parar lá? Claro, as aves levaram ovos para lá, então fica simples, né? A ciência fala isso aí, assim, para a gente não é novidade. Mas olha todo esse, né, movimento que tem na Terra. Nós que estabelecemos fronteiras, mas está tudo assim em movimento, está tudo intercambiando, está tudo, né? Depois que eu vi beija-flor vivendo aqui no deserto, quer maior poder de adaptação, fica beijando pedra aqui. Olha, realmente, se o beija-flor pode, a gente também pode. Beija-flor no deserto, nunca imaginei uma coisa dessa. Mas por aí é. A De Inês, flor tem que beijar pedra. a Inês e a Cris estão meio quietinhas, né? Se quiserem falar, por favor, contribuir com alguma coisa. Porque a gente aqui tem 3 faladores aí que não param. Então, Não, Luiz, às vezes a gente aprende mais ouvindo do que falando. Tá ótimo aí o papo de vocês. você sempre tem né, uma colocação sábia aí. Mas você testemunha, Inês, das nossas atividades mediúnicas aí, de ver espírito parado no tempo. A tristeza que é isso. E aí a gente vê a importância foi até engraçado agora, a Cátia olhar para cima, falei, será que ela está procurando a Inês? Porque você está exatamente embaixo aí da Inês. Né? Então, a gente vê isso e vê a importância das nossas atividades, né? Assim, mediúnicas, né? O que pode trazer, né, de contribuição. Não, com certeza. E também a prática, né? O estudo é muito importante, a prática traz uma outra visão, que você é testemunha do que o livro está falando, e à medida que a gente vai estudando também, né? Quando chega no céu e no inferno,
que ele fala muito, né, desse efeito plasmático, que a maioria desses espíritos, eles criaram, né, aquela própria realidade dentro de si. Não é que eles estão ali, eles realmente estão plasmados naquele momento do tempo. Então, a importância do estudo e também a importância de estar praticando, para ter essa como que uma testemunha de que realmente o livro não só aquelas palavras só escritas, né? Que existe essa realidade, como a Ana Paula disse na semana passada, paralela à nossa, que às vezes, muitas vezes, né, a maioria da gente nem se dá conta de que aqui do ladinho tem alguém sofrendo por alguma coisa que aconteceu há milhares de anos atrás. Então é muito bom poder saber e às vezes poder ajudar. Apesar da nossa inferioridade, né? Igual eles falam, Deus trabalha com tudo que tem, até com a nossa inferioridade, porque nós somos os que podemos ir ali e fazer aquela conexão, que às vezes um espírito de luz não tem, né? A vibração dele não chega ali naquele fundo do poço. Então ele faz o quê? Usa a gente, né? Com a nossa inferioridade para chegar ali, para ter esse contato e poder despertar essa pessoa. Então, assim, mas o papo de vocês aí está muito interessante. Estava aqui ouvindo, viajando aqui, nos inquilinos do universo. Eu queria... desculpa. Não, pode falar. Não, eu só queria fazer um comentário com o que a Inês falou, e que você estava falando, que era o outro ponto, né, nessa parte dos duelos, dos combates, que não é só na guerra, né? É na nossa vida diária também. Quantas pessoas a gente não fica duelando mentalmente? Quantas pessoas que a gente, às vezes... você vê, o que eu queria chamar a atenção era assim, que isso não ocorre só quando a gente desencarna. Isso ocorre durante a nossa reencarnação ainda. Quantas vezes a gente constrói uma realidade que não é verdadeira? Aí você vai lá e conversa com a pessoa fala, não, mas eu jamais pensei isso, mas eu jamais falei aquilo, mas não era a minha intenção. Aí daí você ficou, vamos lá, põe 2 meses sem falar com a pessoa, porque você acreditou que aquilo ali tinha acontecido. A gente faz isso enquanto encarnado. Não existe transformação imediata quando a gente desencarna. A gente não se torna outras coisas. Nossos hábitos continuam os mesmos. Então, por que a gente não ia plasmar uma realidade que é mais confortável para a gente? Porque quando a gente faz isso, a gente está se colocando no papel de vítima, o outro é o carrasco. Então, eu fico lá cômodo, né? Na situação de vítima e magnânimo, na hora que eu resolver perdoar aquela pessoa, eu perdoarei aquela pessoa. Então, não é diferente, né? E daí, o que me chamou também a atenção foi aquela questão lá do general. Que se o general não soubesse tomar a decisão, e por que ele toma assim mesmo, né? Quantas vezes que a gente sabe que a gente não tem o conhecimento para tomar aquela decisão? Em vez de a gente parar, pedir uma inspiração, pedir uma ajuda, nem que seja para o encarnado, para um desencarnado, para quem seja, a gente não consegue fazer esse papel, essa decisão da humildade, né? De dizer, olha, eu não sei, e eu vou partir para uma prece aqui para ver se eu sou ajudada. Então, ele fala aqui, né, no final, ele fala assim, será que esse general deveria estar nessa posição, tomando essa decisão? Obviamente que não, né? É o orgulho dele que faz ele estar naquela posição. Foi essas duas coisas que eu achei interessante. Quando eu vejo, por exemplo, quando eu leio André Luiz, o Nosso Lar, que a gente está, né, eu estou relendo para poder participar, né, das nossas sessões de estudos aos sábados. E aí eu vejo espírito, o governador, né, de Nosso Lar, e depois tem os ministros, tal. Eles não chegaram ali por briga política, é por competência. Então, no plano espiritual, é um belo exemplo, coisa que a gente ainda não sabe. Aí a gente vai e vê nossos governantes, por exemplo, aproveitando, né, a situação que a gente se encontra, tudo. Então, quantos governantes não estão na posição, lá no Brasil, aí no Brasil, né, que não estão no lugar certo? E pior, se ele não tem consciência, porque o orgulho, o egoísmo, né, essa vontade de crescimento, tudo isso, né, que as paixões, tudo, para ele
para eles, né? É muito importante. Então, eles continuam fazendo isso e não sabem o que estão arrumando. Então, é melhor realmente que não fizesse isso. Que, mas eu vou deixar para um que também não tem a mesma... Não importa, mas pelo menos ele não vai fazer isso. Porque um erro não justifica o outro, né? Então, nós temos que lembrar sempre disso, sabe? Essa competência espiritual que a gente tem que adquirir. E muitas vezes não precisa ser governador de uma municipalidade, de um estado, de um país. Não, na casa da gente. Quantas vezes a gente não toma decisão que, puxa, era melhor não fazer isso, né? Claro, não vai abandonar, mas rever aquilo lá, rever tudo, porque essa competência tem que ser muito mais espiritual do que qualquer outra coisa. Mas, claro, a situação em que a gente se encontra, né, no estágio que a gente se encontra, ainda a gente vai ver muito isso, né? Vai ver bastante. Todos nós temos responsabilidades, né? Grandes ou pequenas, a gente sempre, no nosso trabalho, a gente está tomando decisões que vão influenciar as vidas de outras pessoas. Então, às vezes a gente não tem o conhecimento necessário para tomar essa decisão. Quantas vezes eu já me vi em posição que eu falei, olha, isso aqui não estava nos meus planos, né? Vou ter que aprender, vou ter que me virar para ver o que eu vou fazer e pedir uma inspiração. Aí teve um outro ponto, eu estou colocando tudo que veio na cabeça. Na 548, que a Kátia tinha falado sobre o desencarne, e no final ele fala, né? Na resposta da 548, que somente ele chama atenção e é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Então, para você ver que até o nosso estado evolutivo vai determinar quem a gente vai enxergar necessariamente depois do desencarne. Porque quando ele fala que quem dá ordens, não é, né, o espírito, não é o mentor, né? O que vai dar a ordem são outros espíritos, né, que a gente acaba encontrando, infelizmente, dependendo da forma como a gente desencarna. Então, tudo isso, não existe diferença, né? O que eu acho engraçado é isso, as pessoas ainda acreditarem que quando a gente morre, vai acontecer um milagre, né? A minha mãe dizia assim, não é porque morreu que virou santo. E é verdade, né? Não é porque morreu que virou santo, é a mesma coisa, né? Então... Os velórios são excelentes para a gente mudar, né? Nossa, não tão bom. Não morria nada, mas morreu, agora virou bom. Muito bem, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Alguém gostaria de fazer a prece? Eu não posso fazer porque eu já fiz antes. Então, cadê a Verinha? Eu falei antes de você, pouquinho antes de você chegar, e hoje o dia começou muito cedo e ela ficou cansada e frio e tudo. Aí ela falou, olha, manda um abraço para todo mundo. Não tenho condições de... Eu vou ver a gravação, mas agora não posso. Entendi. Eu vou fechar meu microfone, tá bom? Eu não posso fazer porque estou bem aqui na sala e a televisão está ligada, aí vai ficar muito barulho. Eu tenho uma desculpa, tá vendo? Gente, alguém vai fazer? Quem vai fazer? Paula? Pensei que fosse Inês. Então tá. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a espiritualidade amiga aqui presente em nossas casas, que nos guiou a esse estudo e que nos ajudou a compreender os ensinamentos de hoje. Que nós possamos levar essas palavras no nosso dia a dia, nas nossas pequenas decisões, àqueles que nos rodeiam, na compreensão das suas dificuldades, para que possamos viver mais em harmonia com os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E que possamos estar aqui juntos novamente na próxima semana.
Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, boa noite então, tá? Uma boa noite a Boa todas. noite. Boa noite, Nos gente. vemos Fiquem com Deus.